Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, agora é bom dia. E tudo bem com vocês? Dia 4 de julho de 2016. Hoje eu faço 18 anos de casamento. Bodas de turquesa, da cor dos meus olhos. Deve ser umas 7h30. Estamos indo para o serviço. Hoje temos bastante coisa. Tudo limpo, tudo certinho. Dei mais uma reguladinha no jet câmbio da EMP. E agora as marchas não estão pegando mais. Faltava um pouquinho só para a esquerda. Tem uma chapinha que vai no câmbio embaixo. E essa chapinha é o que fala sobre o posicionamento do câmbio. Por isso que eu sempre falo, vai tirar a alavanca do câmbio, faz uma marquinha onde a chapinha está, uma caneta, faz uma marquinha. E aí você usa essa marquinha como guia, se o seu câmbio estiver certo, ó. E aí não tem problema. Eu sempre explico isso. Fui fazer achando que era gostosão. E depois teve que ficar acertando. Opa! E depois teve que ficar acertando feito um tonto. Impressões do câmbio jet da EMP. Pelo preço que você encontra, que é aí na faixa dos R$50, é interessante. Vamos aí colocar que o câmbio do Fusca é nota 5. A Jet é nota 6. E a alavanca de câmbio da EMP é nota 10. Então você sobe 1 grau. Mas a outra é melhor. A alavanca é mais interessante. Só que o custo da alavanca é... Eu já ia colocar aqui. Só que o custo da alavanca é 8, 9 vezes maior do que esse. Então é o que eu falo no vídeo anterior. Se você tem uma graninha sobrando, vai na alavanca que não tem erro. Se você tá querendo dar uma melhorada, tem 50 para gastar, vai no jet. De boas. Não sei se vocês estão percebendo, mas ele parece que está andando um pouco mais agora. Na semana passada, alguém
escreveu nos meus comentários que se eu desse uma aumentada na marcha lenta e fizesse uma regulagem da boia, ele ficaria mais econômico. A pessoa que escreveu isso, me perdoe, porque eu não lembro o nome dela. Eu sei que não era um nome, eu acho que era esses apelidos, alguma coisa assim, eu não lembro bem. Mas a pessoa escreveu isso e eu respondi que eu ia fazer tudo, pá. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Quando a pessoa me dá uma informação que é meio imbecil, eu escuto e boas. Mas tem algumas que ficam batendo na minha cabeça. E essa que o cara falou, aumenta a marcha lenta, mexe na boia, blá, ficou batendo na minha cabeça. Só que a parte da boia, eu falei, eu não vou mexer na boia agora. Eu vou entrar de férias agora na próxima segunda-feira, dia 11. Eu falei, não vou entrar, não vou mexer esse final de semana nisso. Mas eu falei, porra, vou dar uma regulada na marcha lenta. E eu dei uma aumentada na marcha lenta. Se ficou mais econômico, eu não sei. Porque eu não fiz o teste, né? A minha mulher bate aqui no espelho quando ela passa. E aí dá isso. Mas eu achei que ele ficou. Aí eu não só mexi na lenta, como mexi também na mistura do ar com a gasolina. Deu uma misturadinha, deixei um pouquinho mais rica. Ele não tá mais assim, tá pegando mais fácil, não tá precisando mais ficar aquele tempo todo esquentando ele para ele manter a marcha lenta. Ele já tá rapidinho, você bate na chave, dá uma seguradinha, ele já começa a entrar no ponto, né? Então eu tô achando que ficou melhor. Mas eu fiz isso ontem. Ontem foi domingo de manhã. Eu fui com o N2 para 3 lugares, assim, então eu não pude fazer um teste muito legal. Agora que eu tô fazendo e agora que eu tô sentindo isso daí. Na costa. Opa, quase morreu. Essa alavanca aqui é super legal, porque ela me faz lembrar um Fusca 74 que meu pai tinha a mesma alavanca. É uma alavanca original, não deve ser original, né? Deve ser feito estilo original. Mas essa bolinha aqui, essa manobra aqui é daquela época. Ele antes dava uma pegadinha na quarta quando você colocava, com o ajuste daqui assim embaixo, ele não tá fazendo mais. Ou até agora não fez.
vou estar lá. Já vou avisando, hoje é quinta-feira, quando vocês estarão vendo esse vídeo. Então já vou avisando, vocês já estão sabendo. Somente em caso de morte eu não estarei. Em caso de morte e chuva, tendo esses dois, eu não estarei. Fora isso, eu estarei lá. Já vi quanto que dá de quilometragem, papapá. Então eu estarei lá. Quem quiser colar lá, colar lá. Vocês pensavam que eu não sabia falar isso. Vai lá que eu estarei lá. Eu achei que ficou bem melhor, hein? Vou colocar aquele... Também uma coisa que me ajudou muito nessa regulagem foi o contagiros. Porque agora com o contagiros você não faz mais de orelha. Você faz o negócio por aqui, fica bem mais fácil. Você vai regulando, vai olhando, né? Agora, uma coisa que... Agora perdi o que eu ia falar. O que eu ia falar? Era... Ah, tá. Dois assuntos que eu tenho que falar, porque todo mundo em todo vídeo faz a mesma pergunta. Pergunta número 1. Cadê o meu adesivo? Resposta: estão comigo? Esses últimos dias aqui, desde que o adesivo ficou pronto, tudo, coisa, não consegui parar pra mexer neles. Então, na semana que vem, a partir do dia 11, na realidade a partir do dia 8, a partir do dia 11 ou 8, eu estarei de férias. Então eu vou poder sentar, fazer os envelopes. E na semana que vem, prometo a vocês, na semana que vai de 10 a 17, eu colocarei todos os adesivos no correio. Isso é uma promessa que eu faço. Podem ficar sossegados. Quem não sabe como ganhar o adesivo, tem um vídeo que fala como. É só você entrar lá e pesquisar. Essa é a primeira coisa. A segunda pergunta que todo mundo me faz é:
semana que vem, que eu vou ter um tempo maior, eu acho que eu poderei mexer nele. Eu acho que eu vou deixar ele no Bigu na próxima semana, para fazer algumas coisas que eu quero que sejam feitas e vocês vão acompanhando. Óbvio, tudo isso vai ser dentro de um cronograma que eu tenho na minha cabeça. Se vai dar certo, eu não sei. Hoje eu estou pensando em fazer isso. Amanhã eu posso ser mandado embora, eu já não vou fazer mais. Então, tá tudo dentro da minha cabeça de como eu vou fazer. Mas aí eu aviso vocês. Bom, pessoal, é isso. Quem gostou, dá aquele like safado. Quem não gostou, dá aquele dislike que eu odeio. Compartilhe, espalhe a palavra, inscreva-se no canal.